A salvação vem por meio do que fazemos? Será que eu conquisto salvação por meio das obras que eu realizo? Ou a salvação é uma obra exclusiva de Deus, no qual Ele oferece ao homem? É sobre esse tema que iremos estudar hoje no Expondo as Escrituras. Está entrando no ar o programa Expondo as Escrituras. Comigo, Pastor Mário Luna. Um programa para você entender e praticar a palavra de Deus. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa Expondo as Escrituras. Eu sou o Pastor Mário Luna, é com grande satisfação que eu recebo você aqui no canal. Se você está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Seja de qual parte do Brasil você estiver assistindo este vídeo ou até mesmo fora do Brasil. Hoje nós vamos estar estudando no Expondo as Escrituras o tema A Graça de Deus nos traz salvação, baseado em Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Então nós vamos fazer a leitura desse texto. Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 10, na Almeida Revista Corrigida, diz: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. Vos vivificou. Então alguém vos vivificou. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fala do passado, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, diante da Tua presença me coloco mais uma vez. Te agradeço por mais essa oportunidade de estar aqui no Expondo as Escrituras. Peço ao Senhor que ilumine a minha mente, para que eu ensine as verdades de acordo com o que está na Tua Palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo, para que possam compreender e juntos possamos praticar a Tua Palavra em nome de Jesus. Deus seja louvado, Deus seja glorificado. Eu quero avisar você que tem aqui na parte da descrição do vídeo, basta você descer a descrição, vai ter um lugar lá dizendo assim, faça download. Clique no link, será levado para uma página no meu site, dessa página, e lá você vai ter um botão para baixar o resumo desse Expondo as Escrituras. Durante aqui esse programa, durante o Expondo as Escrituras, eu vou falar de uma possibilidade que você pode baixar tudo num único lugar. Fique atento sobre isso também, tá? Introdução. Na exposição bíblica de hoje, vamos aprender que a graça de Deus nos traz salvação. Não somos salvos pelas obras, nem somos salvos porque merecemos. Então, duas coisas se destacam aqui. Não é o que eu faço que me salva, e eu não sou salvo porque eu mereço. Então lembre-se sempre disso. Eu não sou salvo pelo que eu faço, e nem sou salvo porque eu mereço. Deus olhou para a minha vida e disse, não, eu vou salvar o Mário Luna porque o Mário Luna merece. Ele é um rapaz legal, ele é um homem bom, eu preciso salvar o Mário Luna, eu não posso deixar ele ser condenado. Não, nós não somos salvos porque merecemos e nós não somos salvos pelas nossas obras, tá bom? Vamos lá. Éramos indignos e mesmo assim Deus, pela sua infinita misericórdia, nos amou, entregando seu Filho Jesus para morrer e pagar nossa dívida. Então houve um pagamento.
Houve um pagamento no qual nos deu direito a ser resgatado da nossa vã maneira de viver. Jesus foi para a cruz pagar uma dívida que era nossa. Então a salvação não vem por obras nem pelo que eu mereço. Ela veio por meio do que Cristo fez na cruz do Calvário. Nesse Expondo as Escrituras aprenderemos o que é a graça de Deus. Quem éramos antes de Cristo? O que Deus fez por nós e as obras de Cristo em nós e através de nós. Então nós temos 4 pontos, na verdade 5 pontos a salientar aqui. O que é a graça de Deus, quem éramos antes de Cristo, o que Deus fez por nós, as obras de Cristo em nós e as obras de Cristo através de nós. O que é a graça? Primeiro ponto dessa mensagem de hoje. A graça é um favor imerecido concedido por Deus à raça humana que é indigna. Por que eu e você éramos indignos de receber salvação? Porque nós éramos culpados. Uma pessoa culpada, ele é um transgressor. Um transgressor, ele não tem direito nenhum. Ele é culpado. Ele está condenado. Ele não tem nenhum mérito, ele não tem nenhum direito. Nós éramos indignos. Aqueles que estavam antes de eu estar em Cristo, eu era alguém indigno. Eu não tenho direito nenhum de salvação. Quem está sem Cristo, quem não aceitou Jesus, está nessa mesma posição. Indigno, não merece. Mas Deus usa da sua graça, favor imerecido. O grande problema é que nós, seres humanos, por causa da natureza pecaminosa, nós não conseguimos lidar muito bem com essa questão de receber alguma coisa sem dar alguma coisa em troca. Então nós nos ofendemos porque nós nos sentimos autossuficientes. Tanto é que existem pessoas que detestam, rejeitam receber favor de alguém para não ficar, entre aspas, com aquela situação de estou devendo a alguém. Então ele não gosta de receber favor de ninguém. E a salvação é um favor de Deus. Deus faz isso pelo seu amor, através da sua compaixão, através da sua misericórdia. E isso às vezes nos ofende, nos aborrece. Nós queremos alguma coisa que nós viemos fazer para receber em troca. Nós não gostamos de receber nada de graça nesse sentido, a não ser aquelas pessoas que querem se aproveitar de determinadas situações. Mas em relação à salvação, as pessoas ficam meio assim, como assim de graça? A salvação vem por meio de um favor imerecido. Alguém pagou para que eu pudesse receber salvação? Sim, é essa a realidade bíblica. A Bíblia mostra que alguém pagou a sua dívida, a minha dívida, para que eu recebesse salvação. Agora tem um porém. O pagamento da dívida só tem validade na vida de quem reconhece aquele que morreu por nós. Se você não reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a dívida, no seu caso, não está paga. Porque o que vai validar o pagamento da sua dívida é você reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ou seja, você só vai desfrutar do benefício que Jesus Cristo conquistou na cruz através de você reconhecer Ele como Senhor e Salvador da sua vida. É isso que quer dizer. Então, através da graça, o homem é capacitado a compreender, a aceitar e a usufruir imediatamente dos benefícios do plano da salvação de Deus. Vamos prestar atenção nessas 3 palavras? O homem é capacitado a compreender. Se não existisse a graça de Deus, o homem não conseguiria compreender o Evangelho, a palavra de Deus, ele não compreenderia. Então a graça de Deus faz com que o homem venha compreender. A graça de Deus permite que o homem venha aceitar o Evangelho, aceitar a salvação. Porque sem a graça o nosso coração seria totalmente endurecido. Então a graça de Deus é uma forma que Deus trabalha para que o homem possa tomar a decisão de dizer: sim, eu aceito Jesus. Eu aceito a salvação. A graça não te obriga a tomar decisão. A graça não te induz no sentido, não, você vai ter que aceitar Jesus. Não. A graça, ela apenas está ali para te dar condição de você poder tomar uma decisão. Vamos fazer uma ilustração bem simples. Digamos que há uma porta, e essa porta está trancada.
E essa porta não tem como ser arrombada, você não tem como fazer nada para passar nessa porta. Você precisa que alguém abra essa porta. Então o que Deus faz? Através da graça, do lado de cá você está condenado. Do lado de lá está a salvação. Então o que você precisa? Você precisa que Deus abra a porta para que você passe para o lado de lá. E é a graça de Deus que permite com que essa porta venha a ser aberta. E essa porta, vamos simbolicamente, é o próprio Cristo. Então você tem que passar por Cristo para poder estar do outro lado recebendo salvação. Ou seja, você sai da posição de condenado, de separado de Deus, para a posição de perdoado e de filho de Deus com direito à vida eterna. É assim que acontece. Agora, se você rejeita Cristo, você rejeita a salvação. Se você rejeita a salvação, se você partir, quando você parte dessa terra, dessa vida, você parte sem direito à salvação. E se você parte sem direito à salvação, você vai passar uma eternidade separado de Deus em tormento. E eu sei que não é isso que você quer. Então, a graça de Deus te dá esses benefícios. Compreender, aceitar e, por fim, usufruir imediatamente dos benefícios do plano da salvação. Você vai usufruir aqui e vai usufruir na eternidade. Isso é a graça de Deus. A fim de receber a graça, o homem deve crer em Jesus. Condição para receber salvação: crer em Jesus, ter fé em Jesus Cristo. Reconhecer Ele como seu único e suficiente Salvador. Ele é o meu, Ele é o seu substituto. A fim de desfrutá-la, o cristão deve ser obediente à palavra. Ou seja, a sua palavra, a palavra de Deus. Por quê? Porque uma vez que você mudou da posição de pecador, condenado, para pecador, arrependido e filho de Deus, como houve uma troca de posição, você estava condenado e agora está perdoado e agora é filho de Deus. Ou seja, como houve uma troca de posição, você também tem uma nova conduta. Então agora você não serve mais o pecado, os seus desejos, a sua natureza pecaminosa. Você serve a Cristo. Você recebeu uma nova vida. Então nessa nova vida você precisa ter uma nova conduta. Mas pastor Mário Luna, eu ainda sou um ser humano. Mas pastor Mário Luna, eu ainda estou morando neste mundo. Eu ainda estou vivendo nessa terra. Mas através desta nova vida em Cristo, essa vida espiritual, você tem condição de rejeitar as práticas que são praticadas por aqueles que não têm Cristo, por aqueles que não têm a lei de Cristo, por aqueles que estão mortos espiritualmente. A graça de Deus permite que nós venhamos dar o primeiro passo e receber Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Nós precisamos crer. Então vamos lá, uma vez que você entendeu que a graça é um favor imerecido, você não recebe salvação por meio do que você faz, você recebe salvação por meio do que Jesus fez, e o que Jesus fez veio por meio do amor de Deus, pela bondade de Deus, pela misericórdia de Deus, que tudo isso envolve a graça de Deus. Então vamos lá. 2. O que éramos antes de Cristo? Porque Paulo está escrevendo a sua carta para aqueles que moravam ali na cidade de Éfeso. Havia uma igreja. E essa igreja, Paulo está escrevendo para ela, para ensinar para eles quem eles eram antes de Jesus e quem eles são com Jesus. E o que Deus fez por eles e o que Deus faz através deles, né? Então, eles precisavam aprender sobre isso. Para quê? Valorizar. Para quê? Ter consciência dos direitos que eles tinham e que eles também, os deveres que eles tinham. Como eu e você. Para que nós estamos estudando esta palavra hoje? Para que você está aprendendo essa palavra hoje? Para que você saiba quem você era antes de Jesus. Ou você que ainda não aceitou Jesus, para que você saiba quem você é nesse momento. Mas essa situação pode mudar. Se você reconhecer Jesus como seu Salvador nesse momento, essa situação muda automaticamente. Você sai de condenado, separado eternamente de Deus, para filho de Deus, para pecador perdoado diante de Deus. Então você tem condição de tomar uma decisão. E essa decisão também envolve a graça de Deus. A graça de Deus nos permite tomar essa decisão. Sem Jesus, a condição do homem é desesperadora. Eles são culpados diante do tribunal de Deus e por isso estão condenados. É muito comum você ouvir pessoas, ou até mesmo você, quem sabe ainda não aceitou Cristo como Senhor e Salvador, ficar indignado, dizendo, peraí,
Vocês falam que quem não aceitar Jesus vai pro inferno? Mas eu não aceito isso. Por quê? Porque eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal pra ninguém. Como é que eu vou pro mesmo inferno que vai um pedófilo, um estuprador, um assassino, alguém que comete vários delitos, vários pecados abomináveis aos olhos dessa pessoa? E eu não aceito. Mas a questão, entenda uma coisa, a palavra de Deus, preste atenção, a palavra de Deus, ela não diz em primeiro lugar que você, a pessoa, está condenada ao inferno pelo que ela faz, e sim por quem ela é. O ser humano já nasce culpado diante do tribunal de Deus por causa do pecado original cometido por Adão e Eva. Então todo ser humano nasce culpado diante do tribunal de Deus. Se ele não tem idade para confessar seus pecados, ele ainda é uma criança, ele não tem idade para confessar seus pecados, se ele partir como criança, sem idade, pela graça de Deus, nós cremos que ele recebe salvação. É assim que nós entendemos. Porém, no momento que ele tem idade para confessar seus pecados, se ele parte sem salvação. Por quê? Porque ele é culpado diante do tribunal de Deus. E não existe nada que eu faça ou que você faça que pudesse pagar a nossa dívida diante do tribunal de Deus, porque existe um pagamento a ser realizado e não tem como. Qual é a sentença do pecado? Morte. Como é que eu vou pagar a sentença do pecado se eu tenho que morrer? Se eu morro, eu não tenho como pagar a sentença. Por quê? Porque eu sou culpado. Então eu vou ficar condenado do mesmo jeito. Então vem um justo, Jesus, Filho de Deus. Para quê? Para morrer no nosso lugar. Mas ele não era culpado. Então a morte não pode segurar Jesus. Jesus passa pela morte, mas a morte não pode reter Jesus. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Mas Jesus não pecou. Jesus não nasceu culpado diante do tribunal de Deus. Então, quando ele morre, passa-se 3 dias e ele ressuscita. Por quê? Porque a morte não pode segurar Jesus. Então, em Jesus nós recebemos vida. É isso que você precisa entender. Nós precisamos de Jesus. Eles são culpados diante do tribunal de Deus e por isso estão condenados. O pecado não é uma possibilidade, mas uma realidade que está presente em todo ser humano. Todo ser humano nasce culpado diante do tribunal de Deus. Seja ele quem for. Nasça no berço que for, nasça num lar de pessoas ricas, nasça num lar de pessoas pobres, não importa, nasça num lar de pessoas brancas, nasça num lar de pessoas negras, está condenado. É o que a Bíblia diz. Romanos 3:23, olha aí, tá bem claro. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado cometido por Adão e Eva, no sentido de culpados diante do tribunal de Deus, passou a toda a raça humana, porque nós somos descendentes de Adão e Eva. Todos pecaram. Você pode ver que todo ser humano morre. Não existe ser humano que está isento da morte física. Não existe ser humano isento da morte física. E se alguém passou sem passar pela morte física, foi por uma intervenção divina. Biblicamente falando, só existe 2 pessoas que aconteceram isso. Tirando, claro, o próprio Cristo morre e ressuscita, mas nós não estamos falando dele, que estamos falando de Enoque, no capítulo 5 de Gênesis, e estamos falando do profeta Elias, que foi levado, entendeu? Vivo aí e foi transformado, é claro, o corpo dele foi transformado. Houve uma transformação no meio do caminho, é claro, porque carne e sangue não herdam o reino de Deus. A mesma coisa é Enoque. Mas todo ser humano passa pela morte, então todos pecaram. Elias e Enoque então não pecaram porque eles não passaram pela morte. Não, eles passaram pela morte porque houve uma intervenção sobrenatural. Eles estavam ali representando como será o arrebatamento da igreja. Podemos dizer assim. Porque quando Jesus voltar, aqueles que estiverem vivos na época que Jesus voltar, eles também não vão passar pela morte física, eles terão um corpo transformado, os que estiverem vivos. Então, simbolicamente, Enoque e Elias simboliza qual é o modo que Deus vai usar para levar aqueles que estiverem vivos para a glória. Mas a maior parte, vamos dizer assim, já terão partido. E o Senhor ressuscitará o corpo deles num corpo glorificado. Isso será lindo, encontraremos com o Senhor nos ares e estaremos com Ele para sempre. Mas isso é uma outra mensagem escatológica, tá bom? Vai tratar na área da escatologia, hoje eu não estou tratando disso aqui. Paulo apresenta alguns aspectos em relação à condição daqueles que estão sem Cristo. Vamos aprender quais são eles? Primeiro,
estávamos mortos no pecado. Efésios 2:1. Prova bíblica, versículo aí, ó, versículo 1. E vos vivificou, já disse, através de Cristo nós recebemos vida, através da morte de Jesus nós recebemos vida. Ou seja, quando eu me uno a Jesus, quando eu aceito Jesus, eu recebo vida. Estando vós mortos em ofensas e pecados, éramos condenados diante do tribunal de Deus. Paulo, em primeiro lugar, diz aos Efésios que eles receberam vida espiritual em Cristo, porque estavam mortos em ofensas e pecados. Todo ser humano está morto em ofensa e pecado quando ele ainda não aceitou Jesus. Seríssimo. Precisamos entender que o homem sem Cristo está morto por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados. Porém, isso não lhe impede, isso aqui é importante dizer, de realizar boas obras para outros homens. Existem pessoas não salvas que têm um bom comportamento. Biblicamente falando, olha aí, Lucas 6,33. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? De Jesus. Também os pecadores fazem o mesmo. Ou seja, Jesus está dizendo que é possível uma pessoa que não tenha Jesus fazer o bem. Só que esse bem é no âmbito humano. É o bem de um homem para o outro. Isso não tem nada a ver com conseguir conquistar a salvação pelo que está fazendo. Isso tem a ver com o benefício de um para o outro. Você beneficiar um ser humano através de uma obra que você faz. Mas isso não tem nada a ver com conquistar a salvação. Ter direito à salvação. Então, o que dizer? Então, o que quer dizer mortos em ofensas e pecados? Porque senão as pessoas dizem, eu não estou morto em ofensa e pecado. Eu ajudo o próximo. Eu socorro o necessitado. Mas um ser humano, mesmo que não seja cristão, ele pode fazer isso. Mas isso não tem nada a ver com salvação. Sem Cristo, estamos vivos para as atrações do pecado, mas morto para Deus. Não entendemos as coisas espirituais. Não podemos fazer nada que agrade a Deus. Então, quando você está sem Cristo, você está morto para as coisas de Deus, mas vivo para as coisas dos seus desejos, da satisfação do pecado. Só que quando você aceita Jesus, você passa a estar morto para a satisfação do pecado, dos seus desejos, e passa a estar vivo para agradar a Deus. Olha, há uma troca. É trocado de posição e é trocado de atitude. De condenado para perdoado e salvo. Agora você deixa... Antes você estava morto para fazer as coisas para Deus... E vivo para poder praticar as coisas do mundo. E agora você está morto para praticar as coisas do mundo e vivo para praticar as coisas de Deus. Agora, é claro, você tem que tomar decisões. Você tem que se voltar para Deus depois que você aceita Jesus, buscar sua presença e rejeitar as práticas que desagradam ao Senhor. Um morto não responde a estímulos físicos. Também a pessoa morta espiritualmente é incapaz de responder a estímulos espirituais. Você tem alguém na sua família que às vezes você está vendo ele caminhando num caminho que vai levar ele para a destruição e às vezes você diz, não faz isso. Isso vai acabar com a sua vida. Isso vai destruir sua vida. Vamos dizer, marido, isso vai destruir sua vida. Você vai ter problemas sérios com isso. Esposa, não caminha dessa forma. A condenação virá. Você precisa se arrepender. Filhos, Jesus te ama. Esse caminho vai levar você à morte. Não segue por esse caminho. E a pessoa parece que entra aqui e sai aqui. E você diz assim, não tá dando nenhum valor ao que eu falo. Às vezes você quer até se irar, quer se aborrecer. Ei, lembre-se de uma coisa. Essa pessoa está morta espiritualmente. E se ela está morta espiritualmente, ela não tem sensibilidade para as coisas espirituais. Então o que cabe a você continuar orando, continuar testemunhando através da sua vida, do seu testemunho de vida. Se você é muito agressivo no modo de falar com a pessoa sobre Cristo, você pode estar até mesmo distanciando ela de Deus. Se você também é uma pessoa que não tem um bom testemunho cristão, você também pode estar contribuindo para colocar um obstáculo para que essa pessoa queira Cristo. Quantas pessoas não cristãs usam isso como desculpa? Eu ser crente como fulano de tal? Eu ser crente como aquela irmã? Olha o que ela faz, olha o que ela fala, olha como ela trata o marido, olha como ele trata a esposa, olha como ele trata o filho, olha como ele trata o pai. Então nós precisamos ter um testemunho de vida também.
Só que uma pessoa sem Cristo, ela está morta espiritualmente. Então você não pode achar que ela está apenas fazendo descaso. Ela não está compreendendo, mas o Espírito Santo pode convencê-la. Um cadáver não vê, não ouve, não sente, não tem fome, nem sede. Uma pessoa morta, é claro, que ninguém, não se deve fazer isso, é claro. Mas se você chegar e bater numa pessoa morta, ela não vai fazer nada. Ela não tem nenhuma reação, porque ela está morta. E isso serve para os dois lados. Uma pessoa morta espiritualmente, quando você... uma pessoa morta fisicamente, se você batesse nela, ela não vai reagir. Ela não vai reagir, ela não vai ter reação, assim como se você falar com ela, né? Morta fisicamente. Ela não vai ter nenhuma reação, ela não vai conversar com você, ela está morta. A mesma coisa uma pessoa morta espiritualmente. Ela não vai ter reação. Às vezes você vai falar com ela sobre algumas coisas que ela não consegue enxergar aquilo. Mas o Espírito Santo vai poder convencê-la. Continua orando por ela, não perca a fé em Deus. Creia que Deus pode transformar aquela vida. Só que em Cristo, nós estamos no processo ao contrário. Nós agora vamos estar mortos para o pecado. Então, as coisas que fazíamos antigamente, nós também devemos não ter reação para aquilo. Aquilo vem até nós, mas nós também devemos não ter nenhuma reação. Por quê? Porque nós estamos mortos para aquilo. E como é que você vai mortificar a sua natureza pecaminosa? Através de uma busca a Deus. Através de relacionamento com Deus. Através de estudar a palavra de Deus e conhecer o que é a vontade de Deus. Porque se você se deixar levar por aquilo que o seu coração acha certo ou errado, você vai estar errando diante da presença de Deus. Porque o nosso coração é enganoso, ele nos engana. Ele tenta nos fazer acreditar que aquilo que nós estamos querendo fazer é bom. E o inimigo também tenta nos influenciar nesses momentos para que nós venhamos tomar decisões que vão contra aquilo que a palavra de Deus ensina. Então, um cadáver não tem reação. Por quê? Está morto. Também uma pessoa morta espiritual não tem percepção e nem prazer para as coisas espirituais. E aí você chama ela para a igreja, ela diz que não quer ir. E aí você fala para ela outra coisa a nível de Deus, ela não aceita. Por quê? Ela está morta espiritualmente. E se ela é uma pessoa que rejeita muitas coisas de Deus, você só tem duas coisas a fazer: orar e testemunhar através da sua vida, do seu modo de vida cristão. Você nem tem como ficar muito pregando para ela, porque ela não aceita. Você tem que respeitar isso também. Se você já tentou pregar, você já tentou mostrar para ela, e ela não quer aceitar, deixa ela. Mas continua orando e continua tendo um procedimento de cristão. Deixa Jesus trabalhar. O indivíduo morto em ofensas e pecados não se deleita em Deus. E aí, às vezes, você quer convencer a pessoa com a sua palavra. Você quer obrigar a pessoa a aceitar Jesus com a sua palavra. Não, não foi assim com você, não vai ser assim comigo. Não foi assim comigo, não vai ser assim com outra pessoa. Quem convence é o Espírito de Deus. Senão vai ser uma conversão superficial. Na verdade, não vai ser uma conversão, vai ser uma adesão. A pessoa levanta a mão para Jesus. Parece até em alguns lugares que a gente vê acontecer isso. Chama-se as pessoas lá na frente para orar. Irmão, vem receber uma oração. Aí a pessoa está lá na frente, quando chega lá na frente... Todos vocês que estão aqui na frente estão aceitando Jesus, né? Levanta a mão. Não, eles não foram lá na frente para aceitar Jesus. Eles foram para receber uma oração. Mas só que muitos, por causa do constrangimento, levantam a mão. Mas ele não está fazendo aquilo de coração. Ele apenas está levantando a mão para não passar vergonha. E aí ele levanta a mão. E aí anota o nome dele, pega o telefone dele, Tem lugar que anota, pega o telefone e nem liga, nunca mais. Esse é um grande problema que acontece no meio evangélico, principalmente entre nós que estamos aí buscando a presença do Senhor, querendo ver almas, aí acabamos ganhando as almas, mas não cuidamos. Então temos que ter muito cuidado com isso. Mas aí tem aquela questão da pessoa ter levantado a mão apenas para não passar vergonha. Por quê? Porque foi chamada lá na frente por uma coisa, mas quando chega lá, usa-se uma estratégia que não é uma estratégia, porque isso não é bom. Se a pessoa foi chamada para receber uma oração, é uma oração. É sim, não, não. Ela não foi chamada lá na frente para aceitar Jesus. Aí a gente aproveita que elas estão lá na frente. Vocês todos estão aceitando Jesus, né? Então levanta a mão. E aí tem gente que tem coragem de dizer, não, estou aceitando Jesus, não. Mas tem gente que fica com vergonha, aí levanta a mão. Só que não volta mais. Por quê? Isso é apenas uma adesão. Ela não volta. Ela apenas aceitou por aceitar. Então não é isso. Quem convence é o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo convence, a pessoa já vem já quebrantada, ou às vezes vem em lágrimas, vem chorando. Eu já vi várias vezes isso acontecer.
Aí é o Espírito Santo, é o poder de Deus através da sua palavra e o seu Espírito tocando naquele coração. Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. O que é o salário do pecado? É viver uma vida na prática do pecado. A recompensa é o quê? Morte eterna. Porque a morte aqui é a morte eterna, não é a morte física, é a morte eterna. A morte tem 3 aspectos. Quando Adão pecou, ele morreu espiritualmente no mesmo momento, passou a não poder mais ter comunhão com Deus. Morreria fisicamente posteriormente e teria a morte eterna depois da morte física. O que Paulo está ensinando aos romanos é a recompensa por viver uma vida na prática do pecado é a morte eterna. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Se Paulo está falando de vida eterna, ele está falando de morte eterna, não é morte física. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então tem uma solução contra a morte eterna? Tem. Jesus. Se você aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e perseverar na presença do Senhor, você tem direito à vida eterna. Certo? Morte fala de separação de Deus. Da mesma forma que a morte separa o corpo da alma, a morte espiritual separa o homem de Deus. A fonte da vida, Deus é a fonte de vida. Mas quando o homem vive uma vida de desobediência, ele vai estar separado eternamente de Deus. Espiritualmente falando, todos os que não aceitaram a Jesus estão mortos. Por isso o mundo é um imenso cemitério espiritual. É uma grande realidade. Lembra da visão do Vale de Ossos Secos de Ezequiel 37? Que ali está falando diretamente do povo de Israel que estava morto espiritualmente? Estava fora da sua pátria? Estava no cativeiro babilônico? Sim. A mesma coisa a nível de morte espiritual acontece com o mundo que não tem Cristo. Nós vivemos, aqueles que são salvos, no meio de um cemitério, num imenso cemitério espiritual. Pessoas estão vivas fisicamente, mas estão mortas espiritualmente. Enquanto nós estamos vivos espiritualmente e estamos mortos para os pecados, para uma prática, uma vida de prática no pecado. Pelo menos é assim que o cristão deve se ver. Ele está morto com Cristo e vivo em Cristo. Ou seja, morto para as coisas da sua natureza pecaminosa e vivo para as coisas de Deus. Então nós vivemos num grande cemitério espiritual. E qual foi a ordem de Deus para Ezequiel diante daquele cenário de morte? Profetiza a minha palavra. Qual é a ordem para eu e você? Pregar o evangelho. Pregar a palavra de Deus. Ensinar a palavra de Deus. É o que eu estou fazendo aqui também. Ensine a palavra de Deus. Pregue a palavra de Deus. Por quê? Porque o Senhor vai usar a palavra dele para convencer o pecador do seu estado de pecado, para que ele possa se arrepender dos seus pecados, crer em Jesus Cristo e receber vida eterna. Receber salvação para a sua vida. É isso. Essa é a ordem. Temos que ser luz, temos que ser sal. Vamos tratar disso na segunda lição, se não me falha a memória. Na segunda lição do novo trimestre da EBD. Nós estamos no segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical, tratando sobre os valores do reino de Deus. E na segunda lição, já tem a primeira lição aqui no canal. Talvez quando você assistir esse vídeo, talvez esse Expondo as Escrituras já esteja lá na sexta lição, oitava lição, de repente. Você pode estar assistindo bem depois. Mas na segunda lição do segundo trimestre de 2022, sobre os valores do reino de Deus, vai tratar sobre o sal e sobre a luz. Nós, o cristão como sal e o cristão como luz. Então nós precisamos ser sal e ser luz no meio de pessoas que estão mortas espiritualmente. Você está gostando do conteúdo desse vídeo? Então, olha só, você já deu o like no vídeo? Chegou a hora, você dá uma paradinha, dá um like no vídeo. Já se inscreveu no canal? Você já é inscrito no canal? Já ativou o sininho das notificações? Já fez um comentário aí da onde você está assistindo? O que você está achando desse Expondo as Escrituras? E também compartilha na sua rede social, lá no seu Facebook, lá no seu status do WhatsApp. E eu quero deixar um aviso para você bem importante agora. Clube de membros do canal do Pastor Mário Luna. Tenha vários benefícios e baixe tudo em um único lugar. PDFs dos resumos e slides da EBD, slides em PowerPoint da EBD e PDFs do Expondo as Escrituras. Clique no link na descrição do vídeo e assine. E temos uma novidade, a pedido, formas de pagamento Pix, boleto e cartão. Essa é a área de membros onde você vai baixar tudo num único lugar. Seja membro e ganhe todos esses benefícios.
Programa Expondo as Escrituras. Apresentação: Pastor Mário Luna. Então, seja membro. Você sendo membro do canal, inscrito é uma coisa. Membro, você contribui com o meu ministério de ensino. E aí você vai ter uma área onde você pode baixar os PDFs da EBD Comentado Online, os PDFs do Expondo as Escrituras, nesse caso. Também você vai poder baixar o PowerPoint também da EBD Comentado Online, tudo num único lugar. Então, o link tá aqui na descrição desse vídeo, escrito assim, seja membro. E aí tem um link. Você clica, você se inscreve e aí você vai estar contribuindo com o meu ministério de ensino também. Agora, se você não puder fazer isso, ore pela minha vida e você vai poder baixar o PDF também, tá bom? Só que aí você, toda vez que precisar baixar o PDF, você tem que clicar no link lá no meu site. Aí você tem todo um passo a passo em cada vídeo que você assistir. E sendo membro, não. Tudo vai estar lá na área de membro para você, disponibilizado, e você só tem que baixar, tá bom? Vamos prosseguir aqui. Em segundo lugar, o que nós éramos antes de Cristo, sem Cristo? Éramos influenciados pelo diabo. Antes, provamos que estávamos mortos no pecado. Agora, éramos influenciados pelo diabo. Quem está vivendo sem Jesus, quem não aceitou Jesus, continua dentro dessa situação. Efésios 2:20 diz assim, ó: em que noutro tempo, que tempo é esse? No passado, andaste segundo o curso deste mundo, ou seja, vivendo de acordo com as práticas do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ou seja, todos aqueles que não estão em Cristo é considerado por Deus filhos da desobediência, filhos da ira, filhos que estão separados dele, mas que têm a possibilidade de estar unido ao Senhor por meio de Jesus Cristo. A decisão é sua. Paulo também diz que os efésios seguiam uma vida de acordo com o seu estado espiritual. Uma vez que estavam mortos espiritualmente, seguiam o curso desse mundo. Uma pessoa morta espiritual não segue a lei de Deus. Não adianta você querer que uma pessoa obedeça a lei de Deus se ele não tem vida espiritual, se ele não é um cristão, se ele não teve um novo nascimento. É por isso que existem pessoas que vêm para a igreja e aparentemente eles não têm uma transformação de vida e de repente ele só teve uma adesão, ele não teve uma conversão. Porque quando ele não tem uma conversão, quando não há um novo nascimento de fato, ele não tem vontade de fazer nada espiritualmente falando. Porque ele está morto ainda espiritualmente. E é possível alguém levantar a mão para Jesus, tomar uma decisão sem ser pelo Espírito de Deus, tomar uma decisão, passar a frequentar a igreja, estar ali na igreja, mas não ter tido uma verdadeira conversão. Porque quando há uma verdadeira conversão, a transformação de vida, o Senhor vai começando a transformar aquela vida. Como também é possível alguém que teve uma verdadeira conversão, em algum momento começar a se apostatar da fé, abandonando a sua crença em Deus e aos poucos regredindo, e às vezes chegar ao ponto de abandonar a salvação, voltar para o mundo e estar num estado pior do que estava antes de aceitar Jesus, porque passa a praticar coisas piores ainda do que já fazia. Há 3 forças que levam o homem à desobediência: o mundo, o diabo e a carne. O mundo é o sistema que pressiona cada pessoa para se conformar com seus valores. E o mundo aqui é o sistema controlado pelo inimigo. O mundo não é do inimigo. O mundo e sua plenitude é de Deus, seres humanos, Salmos 24. Mas o sistema é maligno. O maligno que está por trás do sistema. E ele influencia. Então, o diabo usa o mundo para tentar nos atrair. Nós que somos cristãos também, para tentar nos atrair para desobedecer a Deus. E usa o mundo para cegar, continuar cegando o não cristão. Romanos 12:2 diz: e não vos conformeis com este mundo. Em outras versões, e não vos amoldeis, tomeis a forma do mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Essa transformação vem por meio da palavra de Deus. O Espírito Santo usa a palavra para transformar a nossa vida, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu te pergunto, será que a boa, agradável e perfeita vontade de Deus é que você seja condenado? É que você esteja separado de Deus para sempre? É claro que não.
A boa, perfeita e agradável vontade de Deus fala de bênçãos que Deus preparou, de coisas que sejam da vontade dele para a nossa vida. Mas tudo isso começa a se cumprir na nossa vida a partir do momento que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Mas eu não estou aqui para te enganar, não. Aceita Jesus que a sua vida vai mudar e você nunca mais vai ter problema, e você nunca mais vai ter prova, e você nunca mais vai ter luta. Não. No mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Vai ter aqui, nos Pão das Escrituras, falando sobre esse tema também. Um tema muito importante que nós temos aqui para abordar nos Pão das Escrituras, sobre como enfrentar as provações na vida cristã. Baseado na primeira carta de Pedro, capítulo de número 4, versículo 12 a 19. Então eu não vou te enganar. Se você quiser tirar a dúvida sobre isso, esclarecer melhor sobre isso, assista esses Pão das Escrituras. Como devemos enfrentar as provações na vida cristã? Como é que você deve enfrentar? Como é que você deve reagir? Como é que você deve ver as provações? Eu não vou enganar você. Aceita Jesus que tudo vai acabar e você vai ficar vivendo uma vida de mar de rosa. Não é essa promessa da Bíblia. Só que Deus vai te dando sabedoria, você vai tendo entendimento de como lidar com os problemas do dia a dia. É diferente, certo? O diabo, falamos do mundo, agora o diabo é o espírito que atua nos filhos da desobediência. Influencia, comanda. Isso porque ele controla o sistema do mundo e cega as pessoas para que não entendam o evangelho. Olha o que diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Nos quais o Deus desse século, quem é o Deus desse século? O diabo. Cegou os entendimentos dos incrédulos. Quem são os incrédulos? Aqueles que não creem em Cristo. Para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, porque o evangelho traz transformação. Cegou o entendimento dos incrédulos. E aí, quem são os incrédulos? Aqueles que não creem em Cristo. Aí alguém vai dizer assim, não, eu creio em Deus. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, mas não serve a Jesus. Ei, fé implica em obediência. Se uma pessoa diz que crê em Deus e não obedece a Deus, ele não crê. Ele acha que crê. Ele pensa que crê. Mas a Bíblia prova que ele não crê. Porque quem crê precisa obedecer. Se você crê em Deus, você tem que obedecê-lo. Se você não obedece, é porque você não crê. Você acha que crê, mas você não crê. A carne não é o nosso corpo. Aí é o terceiro. A terceira coisa que nos leva à desobediência, é a carne. Mas a carne não é o corpo físico, mas a nossa natureza caída com a qual nascemos. Salmo 51, 5, 58, 3. E que deseja controlar a nossa mente e o nosso corpo, levando-nos a desobedecer a Deus. Então a carne é a natureza caída. É a tendência que nós temos de nos inclinar para tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Isso é a carne. O corpo, ele é neutro nesse caso. Ele tanto pode ser usado para glorificar a Deus, como ele pode ser usado para desobedecer totalmente a Deus. Fazer coisas que desagradem a Deus terrivelmente, tá? Romanos 8, 6 a 8 diz, porque a inclinação da carne é morte. A inclinação da nossa natureza pecaminosa. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne, natureza pecaminosa, é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus. A nossa natureza pecaminosa, ela não é sujeita à lei de Deus. Nem em verdade o pode ser. Por quê? Porque ela é uma natureza pecaminosa. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ou seja, os que vivem de acordo com a sua natureza pecaminosa, à luz da sua natureza pecaminosa, realizando os desejos da sua natureza pecaminosa, não pode agradar a Deus. É por isso que Romanos 6, 23 diz, o salário do pecado é a morte. Ou seja, a recompensa daqueles que vivem para agradar a sua natureza pecaminosa é a morte. Mas a morte ali é morte eterna, separação eterna de Deus em tormento. Mas Deus não quer isso, nem para um nem para outro. Mas é preciso reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e viver à luz da palavra de Deus. Há um impulso no nosso interior para fazer o mal. Que é isso, pastor? O mal procede do interior do nosso próprio coração. Jesus disse que de dentro vêm todos os males. Os adultérios, homicídios, assassinatos e coisas mais.
Praticamos o mal porque a inclinação do nosso coração é toda para o mal. E quando diz aqui de mal, está falando de coisas que vão totalmente contra Deus, agridem a Deus. Jeremias 17:9, olha o que diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Ah, pastor, meu coração não é perverso, não. Eu não tenho Jesus, eu não aceitei Jesus, não. Eu até creio em Deus, até creio em Jesus. Já disse, quem crê, obedece. Se você diz que crê e não obedece, então você não crê. Você pensa que você crê, mas a Bíblia diz que você não crê. Para crer, tem que obedecer. A fé traz junto consigo a obediência, tá? O homem não pode mudar sua natureza. Então ele não tem como, através do seu esforço, seu próprio esforço, mudar quem ele é. O ser humano não tem como se mudar por si mesmo, a sua natureza. Pastor, o senhor está errado. Eu conheço uma pessoa que era alcoólatra. E hoje ele não é mais alcoólatra. Ele teve força de vontade. Ele não foi para a igreja. Ele não aceitou Jesus. E ele deixou o alcoolismo. Ei, eu disse para você de natureza pecaminosa. Eu não estou falando de hábitos. Hábitos podem ser mudados, sim, mas a posição diante de Deus não muda. A pessoa pode mudar de hábitos e continuar culpada no tribunal de Deus. Ele pode deixar de ser um alcoólatra, ele pode deixar de ser um viciado, desculpe, em cocaína, em maconha, em crack. Ele pode deixar de ser um viciado em prostituição, em pornografia. Ele pode deixar de ser viciado, e pode sim. Pode, porém, isso não muda a posição dele diante do tribunal de Deus. Ele continua sendo culpado. Ele vai ter um benefício de ter deixado esses hábitos ruins? Sim, mas isso não muda a posição dele diante do tribunal de Deus. Ele ainda é culpado. O que muda a sua posição diante do tribunal de Deus é aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque quem pagou a dívida foi Jesus. Então, o substituto que Deus deu para pagar a nossa dívida chama-se Jesus. E a condição para que a nossa dívida esteja paga é aceitar Jesus. Ou eu aceito Jesus e vivo de acordo com a palavra de Deus, ou eu posso até ter hábitos mudados, mas continuar condenado e partir separado de Deus eternamente. Isso é a realidade bíblica. Ah, mas eu não concordo. Ei, aí entra uma questão linda. Você não concorda? Muitas pessoas podem até não concordar, mas Deus tem uma questão nele. Um dos seus atributos é a soberania. E a soberania mostra que Deus está acima de tudo e de todos e faz o que quer como quer. Então Deus não está preocupado se o homem concorda ou discorda. Deus diz e acabou. E ainda que o homem ache que Deus é injusto, quem é injusto é o homem, não é Deus. Deus é sempre verdadeiro, o homem é sempre mentiroso. Deus é sempre santo, o homem vai ser sempre injusto na sua forma de ver e avaliar o próprio Deus. Por quê? Porque o homem vai estar sempre voltado para o seu próprio benefício. E ainda que para poder justificar o seu estado, a sua forma de ser, ele precise condenar a Deus, ele vai dizer, não, Deus está errado. Só que isso não muda nada. Sabe por quê? Quem precisa de salvação somos nós, não é Deus. Deus não precisa do ser humano para nada. Na verdade, Deus não precisa de nada da criação. Porque ele criou tudo. Deus é o Deus que tem poder de criar do nada. Oh Deus, que coisa linda. Nós servimos um Deus com poder de criar do nada. Então ele não precisa de nada da criação. Ele pode criar do nada. Então nós precisamos de salvação. Então nós precisamos reconhecer que Jesus é o Salvador. E precisamos aceitar Jesus como nosso Salvador. O profeta Jeremias pergunta, pode o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas pintas? Poderias vós fazer o bem estando treinados para fazer o mal? Jeremias 13, 23. Não. O etíope não pode mudar de forma nenhuma a sua pele, nem o leopardo mudar as suas pintas. Ou seja, uma pessoa que está acostumada a fazer o mal, ela não pode deixar de fazer o mal para fazer o bem. E aqui está falando da natureza pecaminosa. Aquele que está acostumado a fazer o mal em relação a Deus. Não estou falando de hábitos. Vós
Podereis fazer o bem, estando treinados para fazer o mal. Olha aí, tá? 3. Éramos controlados pelos nossos desejos. Efésios 2:3, parte A. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então nós vivíamos para realizar isso. Paulo agora ensina que aqueles que não estão em Cristo são controlados pelos desejos da carne. Já aprendemos que a carne não é o nosso corpo, e sim a natureza pecaminosa que existe em nós. É verdade que vai existir em algum texto da Bíblia falando da carne como corpo? Sim, mas o contexto vai mostrar que ali a palavra carne está ligada ao corpo físico. Mas muitas vezes a palavra carne está ligada à nossa natureza. E quando se fala de culpado por causa de obedecer à carne, não está falando do corpo, está falando da natureza pecaminosa, tá bom? Já aprendemos isso. O homem não convertido vive para agradar a vontade da carne e os desejos do pensamento. Por quê? Porque está contaminada a sua mente. Lembra que diz, e não vos conformeis com este mundo, mas transformável pela renovação do vosso entendimento? O homem sem Cristo, o entendimento dele está ali contaminado pela natureza pecaminosa. Está influenciado pela natureza pecaminosa. Então ele é inclinado a pensar coisas que desagradam a Deus. Ele é inclinado a fazer coisas que desagradem a Deus, mesmo que isso sejam coisas que satisfaçam a ele. Satisfaz a ele, mas desagrada a Deus. Isso é a natureza pecaminosa controlando o ser humano. O homem não convertido vive para agradar a vontade da carne e os desejos do pensamento. É por isso que precisamos de uma mente transformada. Lembra? Romanos 12:2. Suas ações são pecaminosas, porque seus desejos são pecaminosos. O homem é escravo do pecado. Agora preste atenção nisso aqui. O homem não é pecador porque peca. Ah, fulano é um pecador porque peca. Ou seja, ele vai falar o seguinte. Ele vai falar que o motivo de ser chamado de pecador é porque ele peca. Não. Mas peca porque é pecador. Pecar é consequência de quem o homem é. Ele não é pecador pelo motivo de pecar. Ele peca porque é pecador. É a essência dele. Pecador. O ser humano é pecador. Ele nasce culpado diante do tribunal de Deus. Então, por isso ele peca. É uma consequência, que alguém pode dizer assim: ah, eu não aceito ir para o mesmo inferno que o outro vai, porque o outro fez isso. Mas a questão é a condição do ser humano, culpado. Ele é pecador. No tribunal de Deus ele está condenado. Ele nasce condenado. A graça de Deus permite ser oferecido para nós o quê? Salvação. Salvação. Aceitar Cristo. Já falei. Se parte numa idade onde não tem entendimento para confessar pecado, através da graça recebe salvação. Crianças. Mas a partir do momento que pode confessar os seus pecados e não faz, então ele parte condenado. É o que a Bíblia diz, não sou o que eu digo. Não é as minhas palavras, é o que a Bíblia diz. E é preciso compreender isso. Certo? Isso quer dizer que pecar é consequência de quem o homem é, pecador. Todas as áreas da sua vida foram afetadas pelo pecado. A razão, a emoção e a vontade. E nós vamos sendo controlados pela natureza pecaminosa, quem não está em Cristo, e vai fazendo coisas que vão desagradando a Deus. Porque quer satisfazer os seus desejos, mas vão desagradando a Deus. Não é Deus que tem que se adequar à sua vontade, é você que tem que se adequar à vontade de Deus, é diferente. Tá? E aí que está o grande problema. Na expectativa de se, entre aspas, ganhar almas para Cristo, existem lugares que começam a afrouxar o que a Bíblia diz, ou torcer o que a Bíblia diz, para que vidas venham para aquele lugar. Só que aí o ensinamento que é anunciado naquele lugar, ou ensinado naquele lugar, não vai de acordo com o que a palavra de Deus fala. Não está de acordo com o que a palavra de Deus fala. E isso para quê? Para que tenha gente ali naquele lugar. Só que a palavra de Deus, ela não muda. Ela continua, Deus tem a mesma palavra. Então nós não podemos afrouxar o que a palavra de Deus diz.
Porque nós não temos que adequar a palavra aos desejos do ser humano. Só que Paulo disse que nos últimos dias as pessoas procurariam mestres que falariam aquilo que eles queriam ouvir. Eles teriam comichões nos ouvidos e procurariam mestres para agradar a eles. E aí essas pessoas estariam ensinando para elas: olha, você é um vitorioso, você é um vencedor, você é isso, você é aquilo. Só que ali no meio tem gente que está vivendo na prática do adultério, tem gente que está espancando a esposa em casa, tem gente agredindo a esposa emocionalmente, está precisando de palavras para aprender como ser cristão e está recebendo só palavra de você é vencedor, você vai vencer, você vai conquistar, você vai ter, você vai acontecer. Ei! Ninguém está dizendo que nós não podemos vencer, conquistar, ninguém está dizendo isso. Mas cadê a parte de mostrar o comportamento cristão? E não é pregar sermão moral. Porque pregar sermão moral é dizer: larga isso, larga aquilo, deixa isso, deixa aquilo, e não mostrar o caminho, como fazer. Mas é mostrar: olha, muitas vezes você age desse jeito por causa da inclinação da sua natureza pecaminosa, que não está mais no controle da sua vida, mas ela ainda tenta te influenciar, porque ela ainda está aqui. Então o que você precisa fazer? Pedir a Deus força, pedir a Deus graça e dizer não, porque através de Jesus você recebeu poder para dizer não à tentação. Tentado você vai ser, mas você tem poder de Deus para dizer: não vou fazer, e sair do campo da tentação. Porque não adianta também você ser aquela pessoa de se achar assim: eu sou um super-homem. Eu estou com Deus, o diabo não vai me derrubar não. Adianta não. E aí tá lá diante de uma situação, e aí você diz: não, eu vou resistir. Ei! Você não pode ficar diante de situações de tentação se você sabe que está ali. A tentação vai se apresentar. Você precisa resistir, mas há momentos que você precisa sair da área. Porque se você ficar, você vai ceder. Você vai cair. Porque você é ser humano e a natureza pecaminosa ainda está aqui. Entenda isso. Bota isso na cabeça. Isso é importante. Tá bom? Muito importante. Agora outra coisa, isso não quer dizer uma coisa interessante. O ser humano peca porque é pecador. Pecar é consequência de quem ele é. Isso não quer dizer que o incrédulo não possa fazer o bem natural, já falamos disso. Social e moral. Ele sensibiliza-se com as causas sociais, ele compadece-se, ele ajuda as pessoas, mas ele não pratica obras com reconhecimento de que são para a glória de Deus, nem com gratidão pela salvação. Por quê? Porque as obras que essas pessoas fazem boas para o ser humano não são obras como consequência de uma vida salva. É totalmente diferente. É válido para o ser humano? Sim, mas não é válido no campo a nível de salvação. Isso não vai fazer ele conquistar a salvação. Salvação não é conquistada pelo que eu faço, é pelo que Jesus fez. Eu tenho que aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. 4. Estávamos debaixo da ira de Deus. Efésios 2:3. E éramos por natureza filho da ira como os outros também. O homem não convertido por natureza é filho da ira, e pelas obras é filho da desobediência. A pessoa incrédula não salva, já está condenada. Que isso, pastor? Olha aí, ó, João 3,18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E não crer é não obedecer também. A ira de Deus é sua reação pessoal frente a qualquer pecado, qualquer rebelião contra ele. A ira de Deus não é apenas para esta vida, mas também para a vida vindoura. Aqueles que vivem debaixo da ira de Deus são entregues a si mesmo pela escolha deliberada que fizeram de rejeitar o conhecimento de Deus e de se entregar a toda sorte de pecados. Olha o que Romanos 1,28 diz. Uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, o próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. Deus tira a sua mão e entrega o homem a si mesmo. Deus não precisa imputar juízo sobre o homem. Deus abandonando o homem a si mesmo, tirando, as suas mãos no sentido de uma proteção do homem não ir mais além, ele já se destrói. Ele acaba consigo mesmo. Ele se autodestrói, o ser humano. E ele vai a cada dia pecando. Só Deus. Você está gostando do conteúdo desse vídeo? Então compartilha lá na sua rede social, Facebook, lá no seu status do WhatsApp. Também, já se inscreveu no canal? Já ativou o sininho das notificações? E o like? Já deixou o like? Lembra de deixar o like aí agora?
tá bom? E não deixe de comentar o que você está achando do vídeo e ao mesmo tempo dizer de que lugar do Brasil você está assistindo, tá? Isso é importante. Deixa eu deixar mais um aviso aqui para você importante. Você conhece o curso livre de teologia da Faculdade Vitória em Cristo? Ele tanto é um curso online como presencial. Você realiza todas as atividades online. Por isso, você pode estudar em qualquer lugar do Brasil e no melhor horário para você. Clique no link na descrição do vídeo e se inscreva para assistir o módulo grátis. E se você gostar, seja aluno! Programa Expondo as Escrituras. Apresentação: Pastor Mário Luna. Então, você pode ser aluno do curso livre de teologia, vai aprimorar seu conhecimento da palavra de Deus. Eu sou aluno pela bondade de Deus, eu não sou professor nesse curso, sou pela bondade de Deus professor de teologia também, mas não sou professor nesse curso, eu sou aluno fazendo uma reciclagem, um aperfeiçoamento, e o link está aqui na descrição do curso livre de teologia. Agora eles estão dando aí uma oportunidade de você se inscrever no módulo grátis, para você poder ver se você gosta. Se você gostar, aí sim você pode se inscrever e ser aluno matriculado, tendo uma responsabilidade ali todo mês, com um valor, mas tudo isso você vai ficar sabendo quando você clicar e entrar ali e se inscrever. Se você se inscrever, participar do módulo grátis e não se interessar, também não tem nenhum problema. Que Deus continue abençoando a sua vida, tá? Vamos lá! O que Deus fez por nós? Somos redimidos por 4 atividades que Deus realizou em nosso favor, salvando-nos da consequência dos nossos pecados. Ele nos amou, versículo 4, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou. Por natureza, Deus é amor. Esse amor transforma-se em graça e misericórdia na relação com o pecador arrependido. Somos salvos pela misericórdia e pela graça de Deus. Tanto a misericórdia quanto a graça vem a nós por meio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Tudo por causa de Jesus. Foi no Calvário que Deus demonstrou seu repúdio ao pecado. Deus é contra o pecado. E seu amor pelos pecadores. Mas os pecadores não foram amados porque mereciam. Os pecadores foram amados porque Deus quis amar. Paulo não só fala sobre a nossa salvação, mas fala também sobre a motivação de Deus em nos salvar e enumera 4 palavras: amor, misericórdia, graça e bondade. Somente o amor seria capaz de predispor a Deus a buscar o bem de uma humanidade corrompida e que só se ocupava em desobedecer às suas leis. Quando você fala de amor, um lugar para você poder assim, ter um entendimento melhor do amor é 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 13, a partir do versículo 4, que vai falar das características do amor. Ele não é invejoso, ele não é ciumento, certo? Ele não busca os seus próprios interesses. Então, foi por causa do amor que Deus se inclinou para uma humanidade que estava corrompida e que só se ocupava em desobedecer a sua palavra. A misericórdia aponta para a compaixão que Deus teve por nós, que estávamos condenados sem esperança. Deus, pela sua bondade é essa que é um ato onde Deus dá ao homem muito mais do que ele merece, que o homem merecer a condenação. A bondade veio acompanhada da misericórdia, que está ligada à compaixão. Então Deus não nos dá o castigo eterno, que era o que nós merecíamos, mas tem compaixão e usa de bondade por meio de reconhecermos Jesus como Senhor e Salvador. Ele não só nos perdoa em Jesus, mas ele nos dá direito à vida eterna. E tem bênçãos que ele nos concede quando nós estamos em Cristo, bênçãos espirituais. Já leu Efésios capítulo 1? É importante ler Efésios capítulo 1. Inclusive, aqui no canal, tem um trimestre inteiro da Escola Bíblica Dominical que trata sobre a carta aos Efésios. É só você procurar aqui no canal, clique lá em playlists, aí vai procurando, aí você vai achar lá uma playlist falando sobre a carta aos Efésios. E aí lá vai ter falando sobre também essa parte dos benefícios que nós temos em Cristo. 2. Primeiro, ele nos amou. Ele nos deu vida espiritual, porque nós estávamos mortos, lembra? Versículo 1. Mortos em delitos e pecados, ou mortos em ofensas e pecado. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Ou seja, nos deu vida. Assim como nós nos unimos a Cristo, nós estaremos mortos para a nossa antiga natureza, também porque Jesus ressuscitou, nós recebemos vida espiritual. Isso é uma coisa linda.
nós fazemos aqui uma ilustração. Jesus morre, Jesus ressuscita. Quando eu me uno a Jesus, eu morro com ele. Então agora eu não sou mais devedor no tribunal de Deus por causa do que Jesus fez. Eu deixo de ser devedor porque Jesus pagou a minha dívida. E uma pessoa morta não tem mais dívida. Mas eu só tem validade porque eu estou me unindo a Jesus. Porque eu poderia morrer sem Jesus e eu continuo devendo. Porque a dívida não foi paga. Agora com Cristo não, porque Cristo pagou. Então quando eu me uno a Jesus, a dívida está paga. Porque eu estou me unindo a quem pagou a dívida. Só que eu não só me uno a ele na sua morte, eu me uno também na sua ressurreição. Então eu recebo o quê? Vida espiritual. Só que essa vida espiritual, ela ainda vai além, porque eu vou receber também vida eterna quando ele voltar para buscar a sua igreja. Esteja eu vivo fisicamente ou já tenha partido, já não esteja mais vivo fisicamente, mas eu vou receber vida espiritual. E isso todo cristão receberá também. Deus tirou-nos da sepultura espiritual em que o pecado nos havia posto. Deus realizou uma poderosa ressurreição espiritual em nós por meio do poder do Espírito Santo. Quando cremos em Cristo, passamos da morte para a vida. Que coisa linda. E aqui nós estamos falando de morte espiritual para a vida espiritual. E automaticamente vamos passar também para a vida eterna. João 5,24, olha o que diz. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, quem não crê, porque crer é preciso praticar, reconhecer Jesus, obedecer o meio que Deus instituiu para a salvação. Qual é o meio? Jesus. Jesus diz em João 14,6, disse Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então Jesus é o meio de salvação que Deus estabeleceu. Podemos observar que Jesus está falando com pessoas que estavam vivas fisicamente. Então quando ele diz que passamos da morte para a vida, isso significa que recebemos vida espiritual. E por isso podemos agora nos relacionar com Deus. Recebemos vida nova, a vida de Deus em nós. Você pode dizer, eu estou vivo em Cristo? Se você ainda não aceitou, você não pode dizer. Mas você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Faça isso agora. Reconheça Jesus como Filho de Deus. Reconheça que Ele é o Salvador. Se arrependa dos seus pecados. Aceite Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Diga ao pastor que aceitou Jesus num programa evangélico na internet. E pergunte a ele o que você deve fazer a partir daquele momento. E ele vai te dar as instruções. 3. Ele nos exaltou e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Não só saímos da sepultura e fomos ressuscitados, mas também fomos exaltados. Exaltados por Deus. Não buscamos uma exaltação nossa. Deus exalta através de Jesus. Porque estamos unidos a Cristo, somos exaltados com Ele. Em Cristo Deus nos deu vida, Efésios 2,5, ressuscitou-nos, Efésios 2,6a, fez-nos assentar nas regiões celestiais, Efésios 6b. Ele nos guardou pela graça, vamos lá? Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então já está provado aqui que a salvação não é nem pelo que merecemos, porque merecemos, e nem por meio do que fazemos, porque não vem por obras. A meta principal de Deus na nossa salvação é a sua própria glória. Deus não nos salvou porque nós merecemos. Deus não nos salvou porque nós fizemos alguma coisa grande e aí Ele nos salva. Não. A meta da salvação é para glorificar o próprio nome dEle. Porque o nome dEle é glorificado por causa do que Ele fez. A salvação é um presente, não é uma recompensa. Guardou isso? Salvação não é recompensa, salvação é presente. Não é uma coisa que você conquista por causa do que você fez. É uma coisa que você recebe. É um presente. E esse presente é recebido por meio da fé. Você precisa, como se você estendesse os braços para receber um presente. As mãos, braços, suas mãos. E aí você recebe por meio da fé.
O presente chamado salvação. Não custou nada. Presente não se compra. Você não paga por um presente. Se é presente, não paga. Você ganha. E você ganha. O presente não é dado por merecimento. Nesse caso, Deus não nos deu um presente como uma recompensa. Deus nos deu um presente porque é presente. Entenda isso. Fomos salvos somente pela graça, pois a Bíblia diz: isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se orgulhe. Deus salva o rico, o pobre, o branco, o negro, o intelectual, o analfabeto, tanto faz. O brasileiro, o australiano, o japonês, o chinês, o americano, o holandês. Enfim, quem quer que seja, o alemão, o norte-americano, tudo. Deus salva quem Ele quiser. Quem Ele quiser, Ele salva. Agora, você precisa, a salvação está disponível para todas essas pessoas, mas precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Certo? Fomos salvos somente pela graça, tá? Somente pela graça. A salvação não pode ser pelas obras, porque a obra da salvação já foi plenamente realizada por Cristo na cruz. Tá lá, ó, João 19:30. E quando Jesus tomou o vinagre e disse: está consumado, e inclinando a cabeça entregou o Espírito. Tem uma mensagem aqui também no canal falando sobre essa questão do que Jesus passou para nos trazer salvação. E ele diz: está consumado. Você sabe o que significa isso? No original, tetelestai. Foi pago, está pago e vai continuar pago. Ou seja, Jesus morreu para pagar a nossa dívida quando nós reconhecemos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida. Não podemos acrescentar mais nada à obra completa de Cristo. A salvação é pela graça, mas também por meio da fé. É a graça que nos salva pela instrumentalidade da fé. Ou seja, nós cremos. A questão não é a fé, mas o objeto da fé. Em quem você crê? Você pode dizer: eu tenho fé, mas fé em quem? Em você? Em alguém? Ou em Cristo? Você acha que o que te salva é quem? Cristo? Você de repente pode ter fé que o que você está fazendo vai te salvar. Não é o que você faz que vai te salvar. É Cristo, o que Cristo fez. Isso quer dizer que é a fé em Cristo, nosso Salvador. 4. As obras de Cristo realizadas em nós. Porque somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus. Vamos lá? Somos a obra de arte de Deus, a obra-prima do Todo-Poderoso. A salvação é a nossa criação de Deus. A salvação é a nova criação de Deus. Deus nos cria novamente. Uma nova vida. Uma nova vida espiritual. Não é uma nova vida física. É uma nova vida espiritual. Assim como houve uma morte espiritual, houve uma nova vida espiritual em Cristo, tá? Só para você poder entender. Não criamos a nós mesmos. Para você se relacionar com Deus, você precisa de vida espiritual. E você não cria, você não pode se criar a si mesmo, tá? Não produzimos vidas em nós mesmos. Uma pessoa não pode gerar vida. Você não pode gerar vida. Você não tem esse poder. Então quem cria vida é Cristo, através de Cristo. Deus cria através de Cristo vida em nós. A salvação é uma obra exclusiva de Deus, por nós e em nós. Deus está trabalhando em nós. Somos uma obra em construção. Por que uma obra em construção? Porque nós estamos num processo chamado santificação. Eu não tenho tempo aqui, mas quando você aceita Jesus, você recebeu uma nova vida, você é justificado, você já não é mais culpado diante do tribunal de Deus, você passa para o processo de começa o processo de santificação progressivamente até a volta de Jesus ou até você partir. E o final da santificação é a glorificação. Um dia teremos um corpo transformado, onde o pecado não fará mais parte da nossa natureza. E a santificação é diária. E a santificação tem a ver com uma vida consagrada a Deus, a serviço de Deus, e que se afasta de uma vida no pecado, na prática do pecado. Eu não estou dizendo que um cristão não peque. Eu estou dizendo que um cristão não vive na prática. Ele não tem prazer em viver pecando. Porque isso quem tem prazer é quem não tem Cristo. Quem não se importa. Que até aquele que não tem Cristo vai dizer assim: que é isso, pastor? Falar que eu tenho prazer em pecar?
Mas o prazer em pecar está sendo demonstrado sobre aquilo que você vive fazendo, que desagrada a Deus e continua fazendo. Isso é prazer em pecar. Você pode não usar a palavra prazer e nem confessar isso, mas no dia a dia, essa é a sua realidade. A pessoa que não tem Cristo. Mas a pessoa que tem Cristo, ele não pode ter prazer em pecar. E as obras de Cristo realizadas através de nós. Primeiro falamos das obras de Cristo em nós, de Deus através de nós, as obras de Cristo realizadas em nós, e agora através de nós. A parte B do versículo 10 diz assim: para as boas obras a quais Deus preparou para que andássemos nela. Não fomos salvos pelas obras, mas para as boas obras. É diferente. Obras é consequência, não é motivo da salvação. É só pela fé que somos justificados, mas a fé que justifica jamais vem sozinha. Não somos salvos pela fé, mas as obras. Ou seja, somos salvos pela fé, mas sinalzinho, tá? Não somos salvos pela fé, mas sinalzinho, obras. Ou seja, a salvação vem pela fé, mais obras. Não. Não é assim que acontece, tá? Mas pela fé que produz obras. É diferente. Somos salvos pela fé, quando cremos em Cristo. Ou seja, através de Cristo somos salvos. Mas as obras são consequências da vida salva. Em relação à salvação, as obras são resultado ou consequência. Não a causa da salvação. Não realizamos boas obras para sermos salvos, mas realizamos boas obras porque somos salvos. E aqui nós estamos falando de boas obras em Deus. Porque alguém pode dizer assim, não, mas eu tenho boas obras, eu ajudo. Não, mas isso não tem nada a ver com a salvação. É diferente. É uma obra a nível humano. Boas obras aqui é a nível de Deus, a nível de você praticar coisas que agradem a Deus, porque hoje você está perdoado diante do tribunal de Deus. Você pode até não ser um cristão, você pode até praticar obras que Deus possa ver aquilo como algo bom no sentido do ser humano, mas isso não conquista a tua salvação. Você entendeu agora? Então, por mais coisas boas que você faça, por mais que você ache, poxa, mas Deus não tem nada contra isso, eu ajudar meu próximo é uma coisa que ele deve se agradar. Sim, pode ser. Mas isso não tem nada a ver com colocar você numa posição de salvo. Não. A salvação vem por meio de Jesus. Você precisa aceitar Jesus, tá? Antes de Cristo, como escravo do pecado, produzíamos mais obras diante de Deus. Porém, sendo servos de Cristo, produzimos boas obras. O ser humano sem Cristo produz mais obras diante de Deus, porque vive pecando. Pode produzir alguma obra a nível do homem, mas a nível de salvação ele não produz obra nenhuma, porque ele está morto espiritualmente. Mas em Cristo ele recebeu vida e precisa produzir boas obras. Paulo falou que a causa da salvação é a justificação só pela fé. Tiago diz que a evidência da salvação são as obras da fé. Paulo olha para a causa da salvação e fala da fé. Tiago olha para a consequência da salvação e fala das obras. A questão levantada por Paulo era: como a salvação é recebida? A resposta é: pela fé. A pergunta de Tiago era: como essa fé verdadeira é reconhecida? A resposta é: pelas obras. Assim, Tiago e Paulo não estão se contradizendo, mas se completando. Como é que eu, como um cristão, vou saber que de fato eu recebi Cristo como Senhor e Salvador da minha vida de verdade? Através das obras que passam a ser evidenciadas na minha vida. A transformação de vida começa a acontecer e as minhas novas atitudes. Então, as obras é uma forma de eu ver se realmente eu aceitei Jesus de fato. Agora, se eu aceito Jesus, eu continuo fazendo as coisas como eu fazia, tomando decisões do jeito que eu fazia, e não tem transformação, e os anos vão passando e continuar do mesmo jeito, talvez eu esteja enganado que eu aceitei Jesus de fato. Pode ser que eu esteja vivendo ali como uma pessoa se adequa às normas de um clube, de uma instituição qualquer, e ele acha que faz parte, mas ele não faz parte de fato. Então, cuidado com isso. Precisa haver transformação de vida. Você gostou do conteúdo desse vídeo? Já deixou o like? Já se inscreveu no canal? Já ativou o sininho das notificações? Já compartilhou lá na sua rede social? Outras pessoas precisam dessa palavra.
É uma palavra de salvação, é uma palavra de conscientização para quem é cristão, para não se orgulhar, para não se achar melhor do que ninguém. Ele é salvo através da graça. A graça traz salvação para a nossa vida. E você também já deixou aí o seu comentário de que lugar você é, tá? De que lugar você é, o que você achou desse Expondo as Escrituras? Deixa eu deixar mais uma vez aqui um aviso para você importante. Clube de membros do canal do Pastor Mário Luna. Tenha vários benefícios e baixe tudo em um único lugar. PDFs dos resumos e slides da EBD, slides em PowerPoint da EBD e PDFs do Expondo as Escrituras. Clique no link na descrição do vídeo e assine. E temos uma novidade, a pedido, formas de pagamento Pix, boleto e cartão. Essa é a área de membros onde você vai baixar tudo num único lugar. Seja membro e ganhe todos esses benefícios. Programa Expondo as Escrituras. Apresentação: Pastor Mário Luna. Se você for membro do canal, você vai semear no meu Ministério de Ensino e também ter tudo num único lugar para que você possa baixar os PDFs e também o PowerPoint das aulas da EBD. Se você não puder, você continua orando por mim e também vai baixando o PDF apenas, não tem PowerPoint, mas o PDF tanto do Expondo as Escrituras como também da EBD comentado online da mesma forma, só que toda vez que tiver um vídeo você tem que fazer o mesmo processo. Sendo membro, tudo está num só lugar, só para você poder baixar. Vamos para a conclusão do Expondo as Escrituras de hoje? Como igreja de Deus, Deus nos destinou para sermos conforme a imagem de seu Filho. Romanos 8, 29 diz: porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus está esculpindo em nós o caráter de Cristo pelo poder do Espírito Santo. A vontade de Deus é que todo aquele que aceita Jesus se pareça com Jesus em suas atitudes, seus comportamentos. 2 Coríntios 3,18 diz: mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Deus vai nos transformando. A conversão não é o fim da obra, mas o início dela. A gente aceita Jesus, conversão. O que Deus começou na conversão e continua na santificação, por isso tem que viver uma vida de santificação, é consumado numa coisa que chamamos de glorificação. Ou seja, um dia teremos um corpo semelhante ao corpo de glória de Cristo e não haverá mais a presença do pecado na nossa vida. Filipenses 3,21 diz assim: que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. A graça de Deus nos traz salvação. É o tema do Expondo as Escrituras de hoje. Você tem vivido à altura dessa salvação? Tem vivido uma vida de santificação? Lembrando de quem você era e de quem você é agora? Esse amor de Deus já te alcançou? Você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? A graça dele já está fazendo efeito em sua vida? Se não, receba-o hoje como Senhor e Salvador da sua vida. Se você está assistindo esse Expondo as Escrituras e ainda não aceitou Jesus, é momento de aceitar Jesus. Aceita Jesus como Salvador da sua vida. Procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Diga que aceitou Jesus num programa na internet. É um programa evangélico na internet. Exponda as Escrituras. Mesmo que você não precise falar o meu nome, o importante é uma vida para Cristo. E o pastor vai te dar um direcionamento do que você deve fazer a partir desse momento. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por mais esse Expondo as Escrituras. Senhor, a graça do Senhor nos traz salvação. Senhor, nos ajuda a entender que não somos salvos pelas obras, não somos salvos pelo que fazemos, não somos salvos porque merecemos, somos salvos pela graça, favor imerecido, pelo seu amor, bondade, compaixão, misericórdia. Nos ajuda, Senhor querido, a cada dia a viver de acordo com a Tua Palavra, obedecer a Tua Palavra. Se tem alguém que ainda não te aceitou, que esteja assistindo esse Expondo as Escrituras, ou alguém, Senhor, que é familiar de alguém que esteja assistindo esse Expondo as Escrituras, permita que o Teu Espírito Santo venha convencê-lo, que ele tenha a oportunidade de ouvir a pregação da Tua Palavra e que o Teu Espírito Santo convença ele do pecado, Senhor, que está sobre si, que ele possa se arrepender dos seus
teus pecados e receber o teu Filho como Senhor e Salvador. Salva vidas, Senhor. Eu entrego tudo nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Que você lembre-se que todo Expondo as Escrituras, toda aula da EBD e todo ensino bíblico que é feito por mim tem a intenção de você entender a palavra de Deus para que você venha praticá-la e assim agradar ao nosso Deus. Que o Senhor possa continuar abençoando você. Eu estou deixando aqui uma orientação para você de um próximo vídeo que você deve assistir, que vai ser bom para a sua edificação. Que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe a sua família e até o próximo Expondo as Escrituras.